Vamos falar de medida protetiva revogada. Muitas vezes, por pressão do companheiro, a vítima de violência doméstica retira a medida que coloca aquele homem violento distante dela. Ela volta atrás, dando a ele a famosa segunda chance. E isso pode ser fatal. Veja a reportagem de Ariane Bittencourt. A auxiliar de limpeza Itana do Amparo dos Santos, de 36 anos, foi morta pelo companheiro no último dia 21. O crime foi em Vicente Pires, na frente dos filhos do casal. No decorrer das investigações, a Polícia Civil descobriu que a vítima já tinha pedido e depois revogado uma medida protetiva contra o agressor, Celi Costa do Amaral, de 41 anos, que está preso. Situações como essa podem ser mais comuns do que se pensa. Só no ano de 2023 já foram quase 1.500 medidas protetivas revogadas aqui no Distrito Federal. Em todo o ano passado foram quase 2.300 revogações. Números altos que assustam, especialmente se a gente considerar que só neste ano, aqui no DF, 20 mulheres já morreram vítimas de feminicídio. Mas, antes de mais nada, é preciso que se entenda o que são as medidas protetivas e como elas são obtidas, como explica esta delegada. Bom, a medida protetiva é uma medida que é prevista pela Lei Maria da Penha, que essa vítima que está em uma situação de violência doméstica familiar, quando ela vai até uma delegacia de polícia para registrar uma ocorrência, ou ela verifica que a integridade física dela está em risco, ela pode requerer essa medida para preservar a integridade física dela. Ou seja, são algumas determinações que o juiz, depois de analisar aquela situação, vai determinar que resguardem essa integridade dessa mulher. Ou seja, a proibição desse agressor de se aproximar fisicamente dela, de entrar em contato por algum outro meio, seja internet, telefone, ou alguma outra medida que pode ser determinada a depender do caso. Depois que o formulário de risco é preenchido na delegacia e a vítima expressa o desejo de conseguir essa proteção a mais, o delegado tem 48 horas para encaminhar o pedido ao juiz, que tem mais 48 horas para decidir se concede ou não a medida. Depois de concedida, ela passa a valer por tempo indeterminado. A gente tem uma alteração de lei de 2023 que estabelece que as medidas protetivas serão analisadas de acordo com uma cognição sumária. O que significa isso? Que as informações que a mulher trouxer serão as informações necessárias e suficientes para o juiz estabelecer e fixar essa medida protetiva. E aí, então, tem esse prazo que a própria Lei Maria da Penha prevê para que seja dada essa resposta à mulher. Também é possível que o agressor seja monitorado por meio de uma tornozeleira eletrônica que indique sua aproximação antes que algo aconteça. Não são todos os casos em que o agressor ele usa uma tornozeleira eletrônica, né? Isso vai depender da determinação judicial, mas para que a gente tenha consciência, que a gente tenha ciência e possa agir numa situação de descumprimento, a gente precisa que essa vítima nos traga essa informação. E em um cenário em que a mulher já está fragilizada, muita gente pode se perguntar, afinal, o que leva vítimas de violência doméstica a optarem pela retirada dessas medidas? O problema é que normalmente a gente vê essas mulheres dentro de um contexto de uma dependência não só emocional, mas uma dependência financeira, econômica, uma dependência geral. Às vezes a gente vê famílias, a gente tem filhos. Então essas mulheres acabam se vendo numa situação em que estão protegidas por uma medida protetiva, mas acabam tendo uma série de problemas. Por exemplo, da própria manutenção, da própria mantença delas e dos filhos. Como é que essas mulheres vão se manter financeiramente? Às vezes elas acabam não tendo mais nenhum tipo de ajuda. E é muito comum que essas mulheres sequer tenham conhecimento que uma das medidas protetivas que a lei prevê seja exatamente a de se estabelecer alimentos provisórios, né? A gente também tem medidas protetivas que são chamadas medidas protetivas patrimoniais. Por exemplo, que um patrimônio conjunto ou adquirido na constância daquela união não possa acabar sendo perdida ou desfeita por aquela pessoa que comete a violência. Às vezes, também é por outros motivos, claro que não só os financeiros, econômicos. Às
às vezes realmente são mulheres que estão em um ciclo de violência. A gente tem sempre que entender que são mulheres que estão numa situação de vulnerabilidade. A legislação fala da mulher vítima de violência sendo ela uma pessoa mais vulnerável dentro daquele contexto de violência. Não estamos falando aqui de uma mulher incapaz de decidir, nem nada disso. Estamos falando de uma mulher mais suscetível. Em alguns casos, mesmo com a solicitação de retirada, é possível que a Justiça decida por manter a proteção valendo. E por mais que o aumento nos casos de violência contra a mulher nos últimos anos seja chocante, segue sendo necessário compreender a importância de se acionar e confiar na polícia e no judiciário. É muito importante que essas mulheres procurem os órgãos públicos que estão à disposição delas para auxílio nessa situação, não só as delegacias de polícia para registro das situações criminosas, mas também outros órgãos públicos que oferecem tanto auxílio psicológico quanto auxílio de assistência social, ou então programas que buscam inserir essa mulher no mercado de trabalho para retirar essa questão da dependência econômica com seu agressor. Então, assim, a violência doméstica, por ela ser uma questão, um problema de múltiplos fatores, existe toda uma rede de proteção estatal que está aí à disposição dessa mulher. Para isso e para que ciclos de violência não se perpetuem, conhecimento e informação fazem toda a diferença. Política pública não é só para prever medidas de punição, mas também são medidas para dar a essas mulheres, primeiro, conhecimento dos seus direitos. Segundo, conhecer, por exemplo, a quantidade de medidas protetivas que são possíveis de lhes serem aplicadas e oferecidas quando são atendidas na delegacia. E terceiro, entender que as medidas protetivas, elas devem existir de uma forma ampla. Por exemplo, com fornecimento de meios para essas mulheres se capacitarem.